Hoje vou apresentar um trabalho sobre um terminal de baixo custo que aceita a transação offline com Bitcoin. A criptomoeda Bitcoin foi inventada por uma pessoa ou grupo chamado Satoshi Nakamoto em 2008. Ela apresenta várias características como uma moeda convencional. Entre elas, podemos citar que a moeda apresenta uma certa durabilidade e portabilidade, pois podemos acessar e gastar as moedas com quaisquer dispositivos eletrônicos, seja celular, tablet ou PC. A moeda de Bitcoin é também divisível, pois a menor unidade é um satoshi, que corresponde a 10 a menos 8 bitcoins. Isto facilita as compras de pequenos valores. Por ser uma moeda digital e um sistema inteiramente baseado na criptografia e funções matemáticas, é muito difícil falsificar a moeda. A rede de Bitcoin é uma rede peer-to-peer. Ela mantém um registro universal distribuído chamado blockchain. Todas as transações, desde a criação do primeiro bloco, é registrada nele. Há várias vantagens de utilizar o Bitcoin. Primeiramente, o Bitcoin é uma moeda inteiramente digital. É tão fácil de utilizar quanto o sistema de crédito. O Bitcoin também é baseado na rede peer-to-peer. O sistema não depende de qualquer órgão regulador financeiro. Todas as decisões do sistema são baseadas no mecanismo de consenso entre todos nós do sistema. Portanto, a taxa de transação é muito baixa em relação aos meios tradicionais de pagamento. Outra vantagem de utilizar o Bitcoin é que ele apresenta um certo grau de anonimato, pois as transações são associadas aos endereços de Bitcoin. E um usuário pode ter vários endereços ao mesmo tempo. Ele pode guardar o dinheiro em vários endereços distintos, o que torna difícil de seguir as atividades do usuário assim. Por último, as transações são distribuídas para todos nós da rede de Bitcoin, em frações de segundos. Não importa onde começou a propagação, todo mundo será notificado com a presença da transação logo. O gráfico mostra a expansão de Bitcoin. Podemos observar que desde o Bitcoin começou a funcionar em 2009, o número de transações vem aumentando exponencialmente até os tempos atuais. Isso indica uma maior adesão ao Bitcoin com o passar do tempo. Ao mesmo tempo, observamos neste gráfico que o preço de Bitcoin no mercado vem subindo muito ultimamente. No Brasil, há muitos microempreendedores. Seria interessante fornecer mais uma alternativa de pagamento para eles, tal como o Bitcoin. Isso fornece uma nova possibilidade de utilizar o Bitcoin nas transações de pequena monta. Nas transações convencionais, tanto comerciante quanto cliente devem ficar conectados à internet o tempo inteiro. O modelo funciona basicamente da seguinte maneira: o comerciante notifica ao cliente o endereço de Bitcoin dele. Ao receber o endereço de Bitcoin, o cliente abre o wallet dele, entrando informações do endereço do vendedor e o valor de compras para construir a transação. O cliente propaga a transação na rede de Bitcoin e o comerciante pode verificar a existência da transação. Alguns minutos depois, ele poderá obter a confirmação de que a transação foi validada no blockchain. Vamos considerar uma condição em que tanto comerciante quanto cliente não têm conexão da internet. O modelo offline funciona assim: o cliente chega com o celular dele, conecta o celular na rede local do terminal do vendedor, o vendedor informa o endereço dele para o cliente abre o software de wallet no celular, vai criar e assinar uma transação com o endereço do vendedor e valor de compras. Em vez de mandar a transação para a rede de Bitcoin, o cliente envia a transação assinada para o terminal do vendedor. Assim, termina uma transação. No final do dia, o vendedor pode conectar o terminal à internet e fazer propagações acumuladas durante o dia. Este modelo apresenta as seguintes vantagens. Primeiramente, o vendedor não precisa
pagar por uma conexão permanente à internet. Além disso, o terminal permite ao vendedor receber o Bitcoin como forma de pagamento, abrindo uma nova possibilidade do uso de Bitcoin. No entanto, percebemos que não há como verificar a assinatura da transação no modo offline. Isso gera um risco de receber pagamentos fraudulentos. Mas o foco do trabalho é em comércio de produtos de baixo valor. Os vendedores podem aceitar esse risco frente aos custos para ficar online o tempo inteiro. Propomos em fazer um terminal de transação para microempreendedores que recebem o Bitcoin como meio de pagamento. Ele deve ser offline e com interface intuitiva. Consideramos em fazer um web server, pois desta maneira economiza hardware e periféricos adicionais. O nosso objetivo é deixar o terminal mais barato possível. Ele deve ser portátil também para que o comerciante possa carregar ele toda hora. Fizemos um protótipo com o Intel Galileo 2, pois ele utiliza o sistema de Linux embarcado e é fácil de programar. Podemos utilizar um hardware mais barato baseado no Android para diminuir os custos no futuro. Agora vamos fazer uma demonstração do nosso terminal. Vamos fazer uma demonstração agora. Primeiramente o cliente vai ficar sem a conexão da internet. Ele vai chegar perto do terminal de venda do comerciante e ele vai conectar com a rede local do terminal do vendedor. Aqui está a rede, ele vai conectar. Após ser conectado com a rede do vendedor, o cliente deve abrir o browser dele e ele vai entrar o endereço, a página de venda do terminal. Entramos na página do vendedor agora. E agora o cliente deve seguir as instruções mostradas no terminal para prosseguir a sua compra. Primeiramente, o cliente deve escolher a quantidade de produtos que ele quer comprar. Por exemplo, se queremos comprar um cachorro quente, uma pipoca doce e 2 pamonhas. E o valor total de compras é mostrado aqui, que neste caso seria 0.005 bitcoins. O próximo passo, o cliente deve copiar o endereço do vendedor de Bitcoin. Ele poderia copiar manualmente ou ele poderia simplesmente clicar na foto do produto para copiar o endereço. Após ter feito isso, podemos avançar no próximo passo. O cliente agora deve seguir as instruções do site. O terminal está falando para o cliente abrir o wallet, colar o endereço e digitar o valor a ser pago para construir a transação. Vamos fazer isso. Vamos abrir o nosso software de wallet. Vamos copiar o endereço que acabamos de copiar do site, que é esse endereço de Bitcoin do vendedor. Vamos digitar o valor que queremos pagar para o vendedor, que seria 0.005 bitcoins. Após ter feito isso, simplesmente vamos construir a transação e enviar de volta para o terminal. Aqui está a representação da transação construída. Simplesmente clicamos copiar transação, voltamos à página do terminal, vamos copiar a transação do nosso wallet e colar no campo aqui. Colamos. Depois de ter feito isso, podemos simplesmente enviar a transação para o terminal. O terminal vai fazer uma verificação básica se a transação é válida. Vamos fazer isso. Vemos que a transação foi aceita pelo terminal. O cliente deve mostrar esta página para o vendedor para ele certificar que realmente a transação foi enviada para o terminal. O comerciante pode verificar os seguintes detalhes.
Primeiro é o valor de compras, foi 0,005 bitcoins. Segundo, o endereço foi realmente o endereço do vendedor. Terceiro, a data e o horário da transação. Por último, temos uma última medida para garantir que a transação foi realmente efetuada agora. É esta frase que o comerciante pode configurar no terminal a qualquer hora que ele quiser. Este mecanismo garante que o cliente não tirou print screen de uma outra transação para mostrar agora. Isso termina o ciclo de transação. Obrigado. Fizemos um terminal que aceita transações offline com sucesso. Apesar de correr os riscos de fraudes por não poder verificar as assinaturas das transações, as transações são de pequena monta. Isso significa que o comerciante não precisa pagar para ficar online o tempo inteiro. Podemos destacar também algumas melhorias para o nosso terminal. Primeiro, podemos melhorar a interface do website, deixá-la mais atraente para o cliente. Além disso, podemos investigar a possibilidade de utilizar hardware mais barato para implementar o nosso terminal, tal como utilizar o Android Stick. Por fim, podemos testar o terminal no ambiente real, medindo o seu consumo de energia e a facilidade de uso. Aqui está algumas referências que eu utilizei para este trabalho e o link para o meu relatório. Obrigado por assistir.